Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Irmãos, o Ministério Infantil está funcionando, tá? Criança que tiver, que não quiser ir para o Ministério Infantil do outro lado, só não pode atravessar a rua sozinho. Prazer enorme estar aqui. Eu já estive aqui no tempo da capela, há muitos anos, e é tão bom a gente poder voltar aqui, ver como Deus tem abençoado, conhecer gente nova. Muito bom estar entre vocês. Que Deus nos abençoe. Estamos no Salmo 23, procurando experimentar aquilo que Paulo exortou em 1 Tessalonicenses 4:11. Buscar uma vida tranquila. O texto diz diligenciar. Nós temos que trabalhar para viver bem, para arrumar a vida, colocar as coisas em ordem. E eu quero propor então uma reflexão, vou pensar alto hoje, tá bom? Estou pensando alto acerca do Salmo 23. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Querem ler juntos? Vamos lá? Não sei se tem as mesmas traduções aqui. A minha revista é atualizada, que é a que a maioria deve ter de cor. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. De cada 10 pessoas que amam a Bíblia, os salmos estão entre os preferidos. É o meu, é o seu. E dos salmos, talvez esse seja mesmo o mais especial que a gente guarda no coração. Eu nem sabia falar isso aqui, já falava de cor esse salmo. Nem sabia o que era, mas já tinha ganho chocolate para decorar esse salmo. O que fazer quando ele não faz sentido? O que fazer quando ele cai mal? Nem sempre ele cai tão bem. Às vezes a gente lê o salmo, cita, ouve alguém, ouve citá-lo e ele dá uma paz. Puxa, era isso que eu estava precisando. Mas há algumas vezes em que a gente ouve alguém dizer, ou a gente lê, ou alguém diz para a gente, ou a gente diz para alguém: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E infelizmente lá dentro da alma, por circunstâncias ou por um estado de vida, a gente diz lá dentro: alguma coisa está errada com isso, está faltando, alguma coisa vai mal. Esse salmo, em vez de me tranquilizar, me dá um senso de inveja, me dá um senso de saudosismo. Eu olho para um tempo em que ele me fazia bem, e agora, de algum modo, esse salmo me deixa constrangido. Talvez ninguém saiba disso. Eu gostaria de propor alguns pensamentos, se isso acontecer algum dia com você, se isso acontecer algum dia com alguém, porque às vezes esse salmo soa mal, não cai bem no estômago, na alma, no coração, na mente. Em vez de trazer uma paz, ele parece que bagunça, porque vem uma sensação de falta. E eu quero só hoje propor algumas
algumas ideias a esse respeito, que eu espero sejam muito práticas e nos ajude a encontrar um momento de tranquilidade na vida e um caminho mais seguro. Primeira proposta para a gente pensar é: talvez o Senhor Jesus Cristo não seja o meu pastor. Por isso que não cai bem. Eu penso que é, mas Ele não é. Talvez Ele de fato não seja ainda o meu pastor. Eu tenho respeito por Ele, eu tenho uma grade de convicções que colocam o Senhor no alto, na minha escala de valores. De fato, eu até creio nos fatos que alguns consideram lenda, o mito da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu. Creio que Ele vai voltar, mas Ele não é o meu pastor. Toda aquela convicção doutrinária não é de fato uma experiência de vida. Ele de fato não é o meu pastor. Eu até tenho uma admiração, mas nós ainda não entramos num acordo pastoral. Isso pode acontecer de um modo definitivo, é assim. Ou pode acontecer em momentos, circunstâncias da vida nos empurram e a gente perde a tranquilidade porque perdeu o pastor, perdeu a referência do pastor. O Novo Testamento trata muito disso, quando um homem com toda a teologia arrumada procurou o Senhor à noite, o Nicodemos, e o Senhor disse: você não nasceu de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. E começou a tentar desvendar alguma sombra, iluminar algum cantinho escuro da alma de Nicodemos. Falou no Espírito Santo: olha, isso é mesmo um pouco confuso. O Espírito, a gente não sabe mesmo de onde ele vem, para onde ele vai. É meio subjetivo às vezes, mas é tão real. Nicodemos volta para casa e resolve a sua relação com Deus. Resolve a questão do seu novo nascimento. Aconteceu com o jovem rico. Há muitos textos assim, não é? O jovem rico achava que estava bem nessa questão e o Senhor aperta a alma dele. E ele sai triste. E a maioria de nós acha que ele deve ter encontrado um momento com o seu pastor. Há um veredito sobre o fim do mundo que trata disso. Pessoas vão ser colocadas fora do pastoreio. O próprio Senhor vai dizer: vocês estão à esquerda, vocês não são meus. E eles vão rejeitar aquele veredito no juízo final. Vão dizer: olha, mas tem alguma coisa errada, eu não sou desse lado aqui. E o Senhor vai dizer: vocês são. E eles vão: mas quando? Como é que o Senhor, de onde o Senhor tirou essa ideia? E o Senhor vai te demorar para explicar: olha, eu fui preso, e nós não nos conhecemos. Eu era forasteiro e você não me reconheceu. Eu estava assim, assado, e eles ainda vão insistir: mas quando isso? Mas se o Senhor aparecesse para mim, na hora eu ia reconhecê-lo. Há mesmo um mistério nessa questão de abrir um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus e torná-lo o nosso pastor. A minha irmã, sou mais velho de 4 irmãos, tenho 3 irmãs. A minha irmã conheceu o Senhor Jesus como seu pastor muito depois de batizada. Eu já era um moço assim, já entrando na vida adulta, ela 3 anos mais nova. Foi lá na igreja, o pastor fez um desafio a quem se entregava ao Senhor Jesus, e ela foi lá na frente, e eu fui atrás dela. O que você está fazendo aqui, Denise? Hoje eu percebi que eu não conhecia o Senhor Jesus. Quando eu cheguei na Paulistana há 30 e poucos anos, um dia a zeladora, muito amiga nossa, irmã do pastor Ferreira, né, me disse: pastor, ontem eu recebi o Senhor Jesus no meu coração. Eu falei:
mas deve ter alguma coisa errada. Pois bem, ontem eu recebi. Eu ouvi o testemunho da Darlene Glória. Lembra da Darlene Glória? E eu percebi que eu não conhecia o Senhor Jesus. Quando eu entrei no seminário em 1976, faz a conta aí, é uma coisa horrível essas datas. O professor Thompson, que os mais velhos conhecem, um escocês, ele dava aula de doutrinas básicas. Ele passou um semestre inteirinho pregando o Evangelho no início de cada aula. Pregava o Evangelho, fazia apelo, quase cantava hino. Toda aula, devia ser 45 minutos de aula, 5 a 10 minutos ele pregava o Evangelho. Depois de 4, 6, 8 semanas, vários colegas de seminário entregaram sua vida a Jesus. Uma amiga que eu tenho até hoje, uma pernambucana chamada Azenete, e eu me lembro que eu procurei a Azenete, falei: Azenete, você estava fazendo lá na frente? Mesma coisa. Eu entreguei minha vida a Jesus. Mês passado morreu o professor Carlos Oswaldo, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, um dos tradutores da NVI, morreu de câncer, uma tragédia, ainda jovem, não devia ter nem 65 anos, novo, servindo a Deus, faleceu. Ele foi aluno do seminário onde ele mais tarde seria reitor, professor, diretor. O professor Carlos Oswaldo converteu-se a Jesus Cristo lá no seminário. Lá no seminário. Às vezes o Salmo 23 não cai bem, porque o Senhor Jesus não é o seu pastor. Hoje a igreja faz aniversário. Talvez não fosse a hora para ficar falando essas coisas, mas talvez seja. Talvez seja. Isso aqui é a minha camisa mais bonita. Você deve pensar, e as outras então? Mas eu vim com o meu coração, pus essa camisa para dizer: entrega a sua vida a Jesus. Não se esconda atrás do formato do batismo, da água do batismo, que é uma cerimônia maravilhosa. Amanhã eu vou chorar ali, quando estiver vendo aquilo. É maravilhoso. Vou lembrar o meu dia, 1971, quando eu fui batizado. Que coisa maravilhosa. Mas cuidado, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não se iluda com um verniz religioso, com desempenho na igreja, com currículo, com experiência, com dízimo. Não se iluda com isso. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Pode ser que esse salmo não caia bem, talvez porque ainda não foi aberta, porque não é possível ter o Senhor Jesus como pastor e não ter tranquilidade na alma. Não é possível. Segundo pensamento alto, é a mesma coisa, um pouquinho diferente, um pouquinho invertida. Talvez eu não seja uma ovelha, ou talvez eu não goste de ser uma ovelha. Ovelhas seguem. Eu quero que Jesus seja o meu pastor, mas eu não quero seguir. A ovelha, como animal, ele tem uma natureza seguidora, uma natureza caseira, doméstica, domesticável. E eu, apesar de querer o Senhor Jesus como meu pastor, eu não tenho uma natureza domesticável. Eu não gosto de ser ovelha, não aceito isso. A minha natureza é rebelde. Eu ainda não admiti isso, essa experiência de render-se. Fiquei prestando atenção nos hinos, parece que a gente tinha combinado tanto hino de rendição, dizer: olha, eu me rendo, isso é fundamental.
E a gente não gosta muitas vezes de admitir essa condição de ovelha. Isso ofende nosso orgulho. Tem uma irmãzinha lá na igreja, uma senhora, que ela morava em sobrados geminados, né? Um coladinho no outro, em São Bernardo do Campo. E ela percebeu que todo dia, quando ela abria a janela do quarto de manhã, a vizinha começava a cantar o hino de ontem. Foi na cruz, onde um dia... No começo ela não percebeu, mas depois, logo, segundo, terceiro dia, ela percebeu. É de propósito. É de propósito que essa crente está me perseguindo. Bastava ela abrir a janela, a vizinha, foi na cruz. E ela conta pra gente que aquilo a irritava muito. Aquilo mexia com esse senso de não querer se render. Ela conta que ela muitos dias arrumava o quarto sem abrir a janela, só para não ouvir aquele hino, aquilo penetrava na alma dela e machucava a alma dela. A história é um pouquinho longa, mas passou umas semanas, estava ela lá na igreja da vizinha. Foi na cruz. Passar a ser ovelha custa. Tem um processo de perda. Nós não somos muito bons com isso. Não é muito da nossa natureza essa mansidão. Nós não somos assim. A gente está mais para lobo, a gente está mais, as mulheres, mais para gata, águia. Nossos bichos são mais assim. Ovelha não cai bem. E infelizmente, às vezes na igreja, as mensagens estão fugindo um pouco de ovelha. Estão ensinando a gente a ser outra coisa. Mas nós somos ovelhas. Quando o Salmo 23 não cai bem, talvez seja isso. Nós não gostamos mais de ser ovelhas, de seguir, de obedecer, de dizer: é isso mesmo, eu não gostaria de fazer, mas eu faço. Eu gostaria de fazer, mas não vou fazer mais, porque nós somos ovelhas. Eu fui pregar no retiro de moços da igreja de São José, do pastor João Arantes Costa, que vocês conhecem, e tinha lá pregado em vários lugares do acampamento as regras do acampamento. Sempre tem umas regras, né? Não fazemos isso, não atrase, não pode faltar no culto. E tinha uma regra diferente, que era assim: não jogaremos baralho. E eu achei interessante, porque não jogamos, não é não jogamos, é não jogaremos. E aí, entre parênteses, tinha: o pastor João não gosta. Deu para entender que eles acham que não tem importância jogar baralho. Mas por que o pastor não gosta? Falta um pouco isso. Na igreja, quando era menino, se você não cantasse bem ou não participasse, o castigo era ir lá na frente e cantar sozinho, né? Era assim quando a gente era menino, né? E faziam os meninos cantarem quando era menino, né? Sou uma ovelhinha de Jesus. Aquilo era uma vergonha dupla. Além de ser ovelha, ainda menino cantar, né? Mas nós precisamos cantar isso, precisamos viver isso. Nós somos ovelhinhas de Jesus. Por que o salmo não cai bem? Porque a gente entrou para uma religião que nos transforma em ovelhas. Ovelhas não são boas de visão, ovelhas não têm uma dentição boa para se proteger ou para atacar, ovelha não tem musculatura boa para velocidade, ovelhas são quase indefesas, elas só têm uma grande virtude: a audição. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem. Quando é que o salmo não cai bem? Quando o Senhor não é o meu pastor, ou quando eu não admito a minha condição de ovelha. Terceiro pensamento:
talvez eu não queira para mim que o bom pastor Jesus Cristo quer para mim. Questão de projeto, tá? O projeto do pastor não me agrada. Isso é a síndrome de Judas, tá? Ora, se o Senhor, a quem Judas amou, eu creio que Judas amou o Senhor Jesus, ele falava com o mar e o mar retrocedia, ele mandava o morto sair do buraco na rocha e o morto saía, ele multiplicava pães, ele brilhava quando ele deixava a glória que ele tinha na alma sair, vazar pela carne que ele experimentara depois do Natal. Se ele era assim, imagina o que ele faria com o exército romano. O projeto de Jesus era diferente do projeto de Judas. Jesus era para dar outra face. Jesus era para vencer o mal com o bem. E Judas queria que ele vencesse e dobrasse o Império Romano na força. Jesus dobraria o Império Romano. Demoraria mais uns 250 anos. A boa parte da guarda do César estava dobrada diante do Senhor Jesus. Senadores estavam dobrados diante do Senhor Jesus. Aqueles fariseus e aquela casta de sacerdotes, havia dezenas, centenas deles dobrados diante do Senhor Jesus, sem tirar uma bainha da cintura. Quando Pedro tirou, Jesus colou a orelha do soldado novamente. Questão de projeto. Muitas vezes o Salmo 23 não cai bem, a gente perde a tranquilidade porque o projeto do pastor é diferente do projeto que a gente tem para nós mesmos, para a igreja e para ele. É a síndrome de Judas. Que coisa triste quando a gente não gosta do projeto que o Senhor Deus tem para nós. O Salmo fala, né, de vara e cajado, de bordão e de cajado. A falecida dona Estherzinha da APEC ensinou para mim o que era um bordão ou uma vara, né? Era um caniço curto, bem grosso, pesado, com pregos na ponta, e o pastor guardava preso na sua cintura numa faixa de couro. Era uma arma de defesa contra as feras e de castigo ou disciplina para as ovelhas. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Um dos instrumentos pastorais é a vara. Tem o cajado também para tirar das dificuldades, mas tem a vara. O projeto, ministério do nosso pastor inclui a disciplina. Hebreus 12, disciplina para o bem, disciplina para evitar o mal, disciplina que dói. Até o autor de Hebreus diz assim: não desmaia. Quando o Senhor bater, não desmaia. Porque o que acontece quando você vai bater numa criança e ela meio que desmaia? O que você faz? Você não bate, não bate. Enfim, você não desmaia. Fica acordado para apanhar. O projeto do pastor inclui muitas ações, e às vezes a gente não aceita essas ações do Senhor. A gente sabe, né, que às vezes uma ovelha um pouco mais rebelde, o pastor usa essa vara, esse bordão, para fraturar uma das patas. Ele fratura, ele tem a força exata de fratura, ele fratura, já encana, e ela fica mancando um tempão, podendo não fazer mais bobagem, porque a última bobagem que ela teve, ela perdeu uma orelha. Se ela fizer mais uma, ela perde o pescoço. E ele é pastor, e ele tem projetos, e ele sabe para onde conduzir as suas ovelhas. Interessante, né? O que ele põe diante dos adversários no Salmo?
Uma mesa. Mesa, interessante, né? Normalmente a gente gosta que ponha diante dos adversários uma carabina, um chicote, uma fisga, alguma coisa para derrubar. O pastor, ele põe mesa diante de adversários. Senta aí, aqui é seu adversário. Eu estou aqui, pastor, na cabeceira da mesa. Conversem, resolve essa parada. Agora ele fala. Agora é ele. Nós em casa éramos 4, uma escadinha de índiozinhos. Quando brigava tinha que abraçar e beijar. Assim na tua casa? Abraça e beija. Ele não queria. Pegava assim nas costas, punha um de frente para o outro, pegava as costas dos dois assim, fazia assim, beija! Pegava na nuca assim, beija ela, Daniel, beija, diz que ama, diz, eu te amo. Isso é pastor, é projeto de pastor. Diz que ama, agora diz, obrigado igualmente. Mesa diante dos adversários. Às vezes o salmo não cai bem, porque ele não é o pastor. Às vezes não cai bem porque eu não sou ovelha, sou águia, sou lobo, sou gata. Às vezes não cai bem porque projeto, a gente não quer o projeto, a política dele. O Salmo 37 é tão belo, né? Todo ele, o verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É o famoso círculo virtuoso, né? Eu me agrado do Senhor e ele me agrada, né? Eu gosto do que ele faz para mim, por isso ele faz para mim o que eu gosto. Na verdade, ele faz para mim o que eu gosto, porque eu gosto do que ele já pôs dentro de mim. Eu aprendi a gostar do que ele gosta. É igual o filho que fala, mãe, dá brócolis. Você tem um filho assim? Mãe, dá brócolis. Pede brócolis, nunca vai dizer não. Mãe, dá um livro bom para mim. Mãe, esconde meu celular. Esconde o meu celular e me dá um livro. Vai ser atendido ou não vai? Lógico que vai. Mãe, desliga essa televisão. Desliga. Vamos ficar um mês sem televisão, sem internet em casa e vamos conversar. Imagina um adolescente pedindo isso para um pai. O que ele vai fazer? Depois de acordar do desmaio, se recuperar, vai internar a criança. Mas o que a criança está pedindo? O que o pai quer que ela leve. Olha que beleza. Tiago vem e diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Pedis mal. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor para dar o que eu quero. É diferente. Eu quero que Ele seja o meu pastor para dar o que Ele sabe que eu devo ter. E às vezes o salmo não cai bem por questão de projeto. Projeto não cai bem. Eu quero a salvação, eu quero a rua de ouro, eu quero o céu, mas o projeto eu não quero. Não me agrada o projeto. Pode ser também, pensando alto sobre quando a gente perde essa tranquilidade de ser uma ovelha do Senhor Jesus, pode ser que eu estou doente. Eu perdi a noção do verdadeiro contentamento. Eu perdi. Eu não sei mais ficar contente. Está catalogado na medicina isso. É uma enfermidade. Nós cristãos achamos que boa parte dessa enfermidade pode estar na alma. Às vezes pode estar só no corpo, na química do corpo,
E um bom médico ajuda demais. Mas eu tenho para mim que boa parte da falta de contentamento é enfermidade na alma. Eu não sei viver contente. Estou infeliz. Não é que falta, eu é que não sei ficar mais feliz. Paulo, Filipenses 4,11, eu aprendi, não é que eu nasci sabendo, eu aprendi a viver contente. Olha que interessante, para viver contente tem que aprender, ou tendo aprendido pode desaprender. As pancadas da vida, geralmente o excesso de bênçãos pode causar isso. Isso é problema do Egito. No Egito era assim, era excesso de bênção, uma indigestão de cuidado pastoral. Toda a praga alcançava o Egito e não alcançava o bairro dos judeus. Trevas, rãs, piolhos, e eles estavam protegidos. O mar abriu para eles. Depois o mar se fechou sobre o inimigo. Tinha uma coluna, uma nuvem, dando frescor no deserto durante o dia. O deserto é muito quente de dia, muito frio à noite. Na viração do dia para a noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo. Toda manhã tinha pão, pãozinho gostoso, toda manhã, não precisava nem sair muito longe, estava ali, uma porção exata para não engordar, direitinho. Sexta-feira podia pegar porção dobrada, porque sábado não tinha carne. E eles viviam falando o quê? A coisa apertava, o que eles falavam? Ai, que saudade do Egito. Isso é enfermidade. Isso é enfermidade. Desculpa falar um pouquinho mal das mulheres, mas você já viu mulher abrindo o guarda-roupa para ir numa festa chique? Ela abre assim, ó. E grita o quê? Desculpa, irmãzinha, mas é impressionante. Você vai lá, eu nem vou, mas se você tiver coragem de olhar, está cheio, mas não tem uma sandália, mas eu estou vendo 15 aqui. Perdeu o contentamento, não consegue mais. O que tem não contenta, o que não pode ter cria aquela ilusão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Perdeu a noção de pedir, de viver bem. Que coisa triste. Não sabe viver com o prato do dia. Não sabe viver. Tem um documentário que eu recomendo para vocês, chama Happy, feliz em inglês. Já assistiram? Tem no Netflix. Tem Netflix? Eu falei para apagar a televisão, agora acende de novo. Então, assiste o Netflix lá, o Happy. É um documentário sobre alegria. É interessantíssimo. Tem uma atriz famosa norte-americana que sofreu um acidente e ficou com o rosto desfigurado. E ela depõe, diz: olha, isso aconteceu para me dar alegria. Para me dar alegria. Ela conta, vou contar só um pedacinho para você poder assistir depois. Ela conta no documentário que ela pensou em se matar, um monte de coisa, e aos poucos a vida foi entrando. Um dia ela estava numa festa, já daquele jeito, com o rosto todo torto, né? Um senhor, o marido a havia abandonado, alcoólatra, já não estava bem. Aí ele não aguentou aquela pancada toda, ela estava sozinha e já tinha se divorciado. E aí então chega um senhor perto dela e diz assim: o seu nariz funciona? E ela diz: pela primeira vez alguém não teve problema em conversar comigo, e era um homem alegre. Ela se casou com ele. Tem lá a foto dela com a cara toda torta de noiva.
Talvez o Senhor não seja meu pastor. Talvez o projeto ovelha, condição ovelha, não é o que eu quero ser outra coisa. Talvez o projeto que Ele tem para mim não agrade. Ou talvez eu adoeci. Não há mais o que me faça viver contente. Não há mais. Olha, quem fala isso é Paulo, né? Pastor Paulo conheceu o Senhor Jesus para a vida dele virar uma bagunça. Aliás, é Paulo e Davi, né? Paulo e Davi, antes do projeto do Senhor, estavam bem. Davi de vez em quando aparecia um urso, um leão e tal, mas ele resolvia numa boa. Bastou Davi ser ungido para a vida dele virar uma confusão. E bota confusão nisso. Enterrou filho. Vocês conhecem a história. E Davi escreve: em paz me deito e logo pego o sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Paulo estava com tudo, ele era popular, tinha uma carreira maravilhosa, cidadão romano, ele mandava e desmandava, ele tinha autoridade, era só uma cartinha, ele já saía arrasando. Bastou ele conhecer o Senhor Jesus. Quem era amigo, virou inimigo. Quem agora devia ser amigo, não acredita nele, fala: isso aí é truque. Passou o resto da vida. Você já leu com calma o relato dele sobre o sofrimento dele? Que coisa incrível! E aí Paulo escreve: eu aprendi a viver contente. Olha, essas ofertas que vocês mandaram foi legal, chegou numa hora maravilhosa. Mas olha, para falar a verdade, eu aprendi a viver contente em toda a situação. Humilhado, honrado, nu, vestido, com fome, passei dessa, recebi uma cura dentro, de que eu gosto de ter algumas coisas, mas não é isso que me dá contentamento. Que coisa, né? Que coisa. Você já, aqui na igreja tem alguém que ora assim: Deus de Jeremias? Tem? Já notou que a gente não ora assim? Deus de Jeremias. Por que a gente não ora Deus de Jeremias? Porque se há um sujeito que apanhou na vida, foi Jeremias. O mais famoso, eles jogavam proscritos numa cova seca. Às vezes seca, às vezes não seca. Em vez de fazer uma prisão, joga no buraco. Às vezes descia, às vezes jogava. E ali era o lugar deles ficar. Às vezes punha comida, às vezes deixava morrer lá de fome. Aquele buraco virava uma fossa. Urina, fezes. Por isso que ele chama de tremedal de lama. Elias foi jogado nisso. Deus chamou Jeremias. Deus chamou Jeremias para avisar o rei de Israel que ele ia perder a guerra. Quer dizer, é arranjar confusão. Ninguém ora Deus de Jeremias. A gente ora Deus de Elias. Deus de Elias, manda fogo. A gente não ora Deus de Estevão. Já viu alguém na igreja? Deus de Estevão. Coitado do mocinho diácono. Bastou começar a pregar, pedra nele. A gente não ora Deus de Estevão. Não ora. Por quê? Porque a gente não é afeito. E aí vem o Salmo 23, e nem sempre ele combina com o que a gente está vivendo, e a gente entra em crise. Desaprendemos a bênção do contentamento. O contentamento é a bênção do Espírito Santo que
mora no coração do crente. E ali não importa se tem pedra, se não tem pedra, o que importa é que o Senhor está ali e nada vai poder te alcançar. Que beleza! Talvez o Senhor tenha suprido e eu não vi, eu desperdicei. Pode acontecer também. Parábola das minas. Eu ganhei uma mina, só que eu enterrei. Minha vida está inútil porque o que o Senhor me dá, Você acha que naqueles 5.000 homens que estavam no fim de tarde com fome, só tinha um com merenda? É razoável pensar isso? Porque o Senhor falou assim: dá de comer. O pessoal saiu procurando quem tinha merenda para fazer uma mesona e todo mundo comer. Só apareceu uma merenda, 5 pães. Só tinha um com merenda ali. Lá na nossa família, nos parentes, a gente fala mal um do outro o ano inteiro. É assim na sua casa? Mas no dia do aniversário a gente só fala bem. Então a gente passa uns 20 minutos só falando bem do aniversariante, para ele ficar animado para viver mais um ano, para a gente falar mal de novo. Mas no dia do aniversário a gente fala bem. Mas há uns 2 aniversários o meu sobrinho falou mal do meu filho. Assim, o Daninho, é Daniel também, né? Então é Daninho, ele é pão duro. Ele abre bala dentro do bolso sem ninguém perceber. Tem uma bala lá, ele abre e tal, põe lá, ninguém percebe. Você acha que só tinha uma merenda? 5.000 homens, talvez 10, 15 mil pessoas. Só um. A gente não é de abrir mão. A gente não é assim. O pastor Ivene, professor da gente lá no seminário, diz assim: eu acho que daquelas 12 cestas que sobraram, lembra que sobrou 12 cestas, né? Eles devem ter dado para o menino. E ele imaginava o menino chegando em casa, passou o dia todo fora, saiu com uma merendinha e volta com um cesto. E aí a mãe pergunta: menino, o que você fez? O que o menino responde? Eu entreguei para Jesus. Eu entreguei para Jesus. Isso é contentamento, isso é saúde na alma, que sabe viver com o que tem. Até quer ter um pouco mais, porque também é doença não querer progredir, não é? Mas hoje eu sou contente. Por isso o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando a gente consegue perceber o Senhor, é tão bom. José fez isso, não fez? Quando os irmãos de José se dá a conhecer, os irmãos ficam com medo de José, agora poderoso, vingar o mal que os irmãos haviam feito com ele lá atrás. E José os acalma. Esse texto é maravilhoso. Eu leio isso algumas vezes no ano. É uma das minhas histórias preferidas. O José fala: pessoal, calma. Não foram vocês que me venderam. Não foram vocês que me levaram à casa de Potifar. Não foi resultado da maldade de vocês que a mulher de Potifar mentiu sobre mim. Não foi por causa de vocês que fui para a casa de Potifar e que por isso fui traído e cheguei na cadeia. Não foi, foi Deus que me trouxe na frente de vocês. E a gente percebe um cantinho de contentamento na alma de José, o tempo todo, porque ele sempre foi fiel, sempre, na casa dos pais, na casa de Potifar, na cadeia, no palácio. Como é bom ter alguém que é a mesma coisa sempre, porque ele viu Deus no enredo da história. No palácio era fácil, né? Mas ele testemunha que viu Deus no calabouço.
viu Deus na traição da mulher do patrão, viu Deus no esquecimento dos colegas. Foi Deus que me trouxe. Certamente que não foi fácil ver o pastor cuidando dele na hora difícil, mas ele se manteve submisso àquele pastor. Que coisa boa é poder ver que o pastor está por perto, está guardando. É tão ridículo isso, né? Quando Elias entra em crise, o Senhor fala para ele: mas tem 7.000 com você, 7.000. E ele pensava que ele estava sozinho. Que beleza é ter um pastor maravilhoso como esse. Que Deus nos abençoe. Às vezes nós expulsamos o pastor de perto da gente. Quando Jesus escreve a uma das igrejas do Apocalipse, ele diz para a igreja: eis que estou. Ele está escrevendo para a igreja. Aonde que ele está? Está lá fora. Antes ele disse que teve ânsia de vômito. O ambiente da igreja causou ânsia nele, aquela mornidão, e ele foi obrigado a sair. Mas ele não foi embora. Ele é pastor. E ele ficou ali. Posso voltar? Vamos voltar. Eu sou o seu pastor, você é minha ovelha. Vamos voltar. As coisas vão seguir bem. Nós vamos juntos até a vitória final. Às vezes o salmo não cai bem, a gente perde a tranquilidade. Mas o nosso pastor é maravilhoso. Ele é ótimo em passar a régua. Assim, ó, vamos acertar esse negócio hoje. Se o problema é novo nascimento, se o problema é projeto, às vezes a vida da gente embaralha mesmo, mas hoje tem um pastor que está nos convidando a reatar com ele. A parábola é maravilhosa que diz: quem chegou 6 da manhã para trabalhar, ganhou uma moeda. Quem chegou às 9, uma moeda. Quem chegou meio-dia, uma moeda. Quem chegou às 3, uma moeda. Quem chegou às 5 da tarde, trabalhou um pouquinho só, uma moeda. Nosso pastor é assim, é chegar e o que passou, passou. Vem para o Senhor, vem, você tem um pastor, essa igreja tem pastor, essas famílias aqui têm pastor. Quando lerem esse salmo, ele tem que cair bem na alma. Tem que fazer a alma da gente dizer: coisa boa é ter um pastor. Na fornalha, na pedrada, no palácio, na promoção, no desemprego, no luto, na maternidade, eu tenho um pastor. Oh, coisa boa. Abacuque, né? Abacuque. Conhece? Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira eu desconheça, e minta a oliveira e os campos não produzam mais, e gado já não haja nos currais. Todavia, beleza, né? Uma adversativa. Todavia, eu me alegro no Senhor, que é minha salvação, pois me faz andar assim, como a corça livre assim, guia os meus passos e me traz a
Pai. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Ora aí um segundinho. Faz uma oração. Se acerta com o seu pastor. Entrega a sua vida a Jesus. Diga: eu sou tua ovelha. Eu quero teu projeto. Senhor, eu adoeci, perdi a capacidade de viver contente. Senhor, devolve a alegria da salvação, a alegria que é a força. Vou te dar um segundinho para orar. Senhor, nós somos tuas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Se há uma alma aqui desgarrada, busca, Jesus. Ata, liga, reacende, revigora, recupera. Se há enfermidade na alma, cura. O sangue de Jesus tem poder. Ser o nosso pastor. Ilumina a nossa mente, faz a gente pensar com a tua mente. E que esse salmo seja, permaneça ou volte a ser uma grande bênção, um grande remédio para a nossa alma, para esta igreja que faz aniversário. Em nome de Jesus. Amém. O violão está aqui, mas não tem bateria. Quem quer trazer aí uma bateria?